Eu vou ler o capítulo 8 do livro do profeta Daniel. Capítulo 8 do profeta Daniel. Como esse capítulo é um pouco longo, então eu vou ler, nós vamos ler apenas versículos de 1 ao versículo 8. Vamos ler aqui de 1 a 8. Então, eu vou ler vou fazer a leitura. No ano terceiro do reinado do rei Beltsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. Mas o bode o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. O que chama a nossa atenção aqui nesse início de capítulo 8 é que Daniel está descrevendo a repentina derrota do carneiro e do bode, e tendo como consequência o colapso desse bode. A história é contada por Daniel de uma forma assim dramática. Enquanto ele estava observando esse carneiro, vendo a sua demonstração de força, dando amarradas em todas as direções, como diz o versículo 4, eis que surge contra ele um bode que vem do ocidente e simplesmente investiu contra ele sem aviso prévio, inesperadamente. E foi com um ataque com uma força tão grande que o carneiro ficou paralisado, caiu indefeso e foi esmagado por esse que chegava. Então, assim, o bode teve uma conquista dramática, mas o final dele, o seu eclipse, vai ser muito pior. Ele se engrandeceu, o texto diz assim, esse bode se engrandeceu de um modo assustador, mas esse esplendor e essa glória e esse poder é um poder momentâneo.
que dura só um tempinho, dura pouco, ou não dura quase nada. Porque no auge dessa sua confiança, dessa sua autoconfiança, dessa exuberância de poder, de glória, de majestade, o animal foi repentinamente destituído, despojado do seu poder e foi levado a um estado de humilhação total. Então a gente vê aqui nesse capítulo 8, ao contrário de outras visões de Daniel, essa visão aqui não deixa margem para dizer assim, a que período da história isso corresponde. A gente vai ter que fazer as inferências, vamos ter que buscar isso. Mas quase todos os comentaristas afirmam que esse capítulo se refere à ascensão de Alexandre o Grande. É o período de Alexandre, chamado Magno. E o próprio texto, ele vai dar essa interpretação, quando ele diz assim, no capítulo 8, que nós estamos lendo, versículo 21, ele diz assim, ó: mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os olhos é o primeiro rei. Quer dizer, o próprio Daniel, ele dá aqui a sua profecia, ele dá aqui as coordenadas. Ele diz, isso é uma referência a Alexandre. Agora, o carneiro que sofreu a derrota é o Império Persa, que terminou o seu tempo, terminou sua época, terminou seu período. E os dois chifres que são vistos na cabeça desse carneiro, na verdade, representa esses dois povos que se uniram, os medos e os persas. Então você tem aqui os medos e os persas, esses dois chifres, e esse carneiro que teve um poder muito grande durante certo tempo. Agora, esse bode de chifre notável, ele chegou com uma força muito grande, uma força avassaladora, a partir de 334 a.C. Quer dizer, o rei da Grécia, é o Império Grego, que dominou todo o mundo conhecido daquela época, no Ocidente e chegando até a Índia. Ou seja, foi um domínio assim, para a época era assim, era o domínio mundial. Mas a partir de 325 a.C., ele começa a derrocada, começa o colapso, começa repentinamente a se aproximar o fim desse império. Então, esse império, com essa força de Alexandre, ele vai então se dissolver em 4 chifres. O texto aqui diz no versículo 8, 4 chifres notáveis, que vão governar pelos 4 ventos do céu. E isso aqui é uma referência a quando Alexandre sai de cena, quando termina o seu tempo, o reino que ele havia conquistado não consegue mais permanecer unido. Então esse reino vai ser dividido entre 4 generais, entre 4 governantes, que vai então representar os 4 governos gregos, os 4 reinos. E de um desses brota o que Daniel chama de um chifre pequeno. Versículo 9 diz que vai surgir um chifre pequeno. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. E ele se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. A terra gloriosa é Jerusalém. Então, ele diz aqui, não é, que esse chifre pequeno, mas que se torna forte, ele representa aquela política empregada por uma pessoa
que era insignificante, mas que se apodera do poder, que toma o poder, por meio da astúcia, por meio de armas, por meio de negociatas. Então a astúcia e o engano era o seu principal, era a forma principal dele agir. No versículo 25 vai dizer assim: por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, e no seu coração ele se engrandecerá. Essa é a característica desse pequeno chifre. Ou seja, ele assume essa maneira de governar, cheio de astúcia, cheio de engano, de fanfarronice, e ele passa a ser alguém que vai ser reconhecido como inimigo, um dos inimigos mais perigosos para os propósitos de Deus. Sua ascensão ao poder envolveu o povo judeu numa luta de vida ou morte, pela sobrevivência e pela permanência do serviço religioso. Então, sem dúvida, esse chifre pequeno, quando a gente lê na história, é uma referência ao indivíduo chamado Antíoco Epifânio IV, o famoso Antíoco Epifânio, que ele reinou por volta de 170 a.C., ele tomou o poder da Palestina, que é a terra gloriosa, que nós lemos aqui no verso 9, e uma vez no poder, ele tratou de destruir tudo aquilo que representava a religião judaica. Por quê? Porque o objetivo dele era deitar por terra a verdade, como diz o versículo 12. Ele deitou por terra a verdade, e o que ele fez naquele tempo dele prosperou. Então essa é a maneira de falar desse homem. Fez ataques contra o príncipe do exército por meio de decretos que proibia o sacrifício, aboliu as festas religiosas, aboliu a observância do sábado, colocou guardas na área interna do templo e depois acabou profanando o santuário. Todas essas coisas Antíoco Epifânio fez. Foi um rei assim que para o povo de Israel foi um rei maligno, um homem mau, um homem perverso. Agora, Daniel vai falar também de quanto tempo vai durar essa profanação. E ele fala aqui, a certa altura, ele diz que essa profanação, ela vai durar 2.300 tardes e manhãs. Que na verdade, 2.300 tardes e manhã, como ele fala aqui no versículo 14, até 2.300 tardes e manhã, verso 14, o santuário será purificado. 2.300 tardes e manhãs representa 1.150 dias, que uma tarde e manhã faz um dia. Então a metade de 2.300 é 1.150. E 1.150 dias representa 3 anos e meio. É o tempo da perseguição mais atroz. O tempo da perseguição mais difícil. Foi nesse tempo de 3 anos e meio, ou de 1.150 dias, que cessou o sacrifício no templo. Então, diante da visão, Daniel então recobra a consciência, mas depois ele entrou de novo num estado visionário, versículo 15. Havendo eu tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. Daniel estava assim, estupefato com aquilo que ele via, com as visões que ele estava tendo, né?
uma figura como que a aparência de homem, dirigiu a palavra a ele com voz humana, era Gabriel. Em todo o Antigo Testamento, irmãos, em todo até, apenas no livro de Daniel, os anjos são chamados pelo nome. Apenas aqui. Quando Gabriel se aproximou de Daniel, este caiu por terra, caiu no chão com medo. A mesma coisa que aconteceu com Ezequiel. Mas ele foi avisado que a visão se refere ao tempo do fim e deve ser interpretado em conexão com o uso profético do fim. Ou seja, era algo profético para acontecer mais tarde. Então Daniel estava assim, desfalecido diante dessa visão. Mas o anjo falou com ele e disse que lhe faria saber do significado daquilo que ele tinha visto. A ira da sentença de Deus haveria de cair qualquer hora sobre aqueles que se levantam contra Deus, contra todos aqueles que não se arrependem dos seus caminhos maus. Porque se até o povo de Deus não está livre do juízo de Deus, quanto mais os inimigos de Deus. Então o juízo haveria de vir. Daniel está sendo avisado, vai chegar um tempo que a mão de Deus vai pesar sobre essas pessoas perversas, sobre pessoas como Antíoco Epifânio. A mão de Deus vai vir forte sobre essas pessoas. Então a gente vê, lendo esse texto, que a ascensão do Império Persa, depois da sua derrota, né? Teve a ascensão e depois a derrota para o Império Grego. Depois vem a morte de Alexandre, que foi em 323, e ela foi seguida por uma grande luta, que é bem conhecida da história, para que esse reino fosse dividido em 4, e depois vem esse tempo desse pequeno chifre, notável, mas alguém que incomodou bastante, que é o Antíoco Epifânio. Quando foi no ano de 69, ele entrou no templo, 169 a.C., ele entrou no templo. Mas é o que é que a Bíblia diz? Essas pessoas, no versículo 25, diz assim, finalzinho do versículo 25, essas pessoas serão quebradas sem esforço de mãos humanas. Vai ser quebrado sem o esforço de mãos humanas. Então, que lição, irmãos, a gente tira daqui? Esse texto, esse capítulo 8, é um alerta contra a arrogância, contra a insensatez, contra essa atitude de animosidade contra aquilo que pertence a Deus, que se levanta contra as coisas da fé, contra a religiosidade simples das pessoas. Significa que Deus está vendo todas essas coisas e que no tempo certo Ele vai intervir. E Ele vai livrar os seus, vai livrar os santos, vai livrar a igreja. Ele permite que essas coisas aconteçam, mas essas pessoas têm o seu tempo. E no final elas serão quebradas, partidas, sem o auxílio de força humana, sem a ajuda de mãos humanas. Então todos os inimigos de Deus, grandes e pequenos, serão quebrados a seu tempo, sem que nenhum de nós precise fazer coisa alguma, porque a poderosa mão de Deus, ela vai agir no tempo certo, para encerrar essas maldades, para encerrar o mal que essas pessoas trazem, que pensam que a ação delas é eterna, mas aquilo tem um fim, e esse fim é decretado por Deus.
Então Daniel escrevendo para nós, ele está nos dizendo que a gente deve permanecer confiantes, sabendo que gente semelhante a essa, como esses chifres, como o anticristo, contra todos aqueles que se levantam contra Deus, essas pessoas serão quebradas e não por mãos humanas. Então nós devemos estar preocupados, mas preocupados com o fim de todas as coisas. No entanto, a gente não deve parar as nossas atividades, parar o nosso trabalho. Devemos continuar com o nosso trabalho, porque tudo está nas mãos de Deus. É o que nos diz o verso 27, o último versículo desse capítulo, quando diz assim: eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, mas, ou seja, depois de um certo tempo, Daniel diz assim: eu não podia ficar prostrado ali para sempre. Aí eu tive a visão, depois eu me levantei e disse: sabe de uma coisa? Deixa eu tratar dos meus negócios, deixa eu tratar das minhas atividades. Ou seja, ele ficou psicologicamente abalado, deprimido, infeliz. Tamanha era a força daquela visão. Mas depois ele vai perceber que a vida continua. Ou seja, a gente diz assim: olha, Jesus Cristo está voltando, Jesus está próximo da sua vinda. A gente pode dizer essas coisas, mas isso não deve nos impedir de continuar com as nossas atividades, com o nosso trabalho, com aquilo que nós temos que fazer. Nós temos negócios, como Daniel tinha negócios, nós temos atividades, nós temos família, nós temos os nossos afazeres, nós temos trabalho. O que o texto está nos dizendo é o seguinte: olha, tenha consciência dessas coisas, tenha consciência da intervenção de Deus, da ação de Deus, mas não deixe de fazer o trabalho que você tem que fazer. Não deixe de fazer suas coisas. Não deixe de seguir com seus negócios, com suas atividades, com as suas coisas. Precisamos, irmãos, ouvir a voz de Deus que nos fala na Escritura, mas que nos diz também que nós precisamos ir tocando a nossa vida. Tem muitas situações aí apocalípticas que as pessoas dizem assim: vamos parar porque Jesus vai voltar mesmo e tal, então vamos ficar aqui só esperando. Não é assim não. Não é dessa maneira. Lembra o que o anjo falou lá para a igreja em Atos 1, versículo 11, quando os discípulos, a igreja, estava vendo Jesus ser assunto ao céu, e aí ficaram olhando para o alto, olhando para cima, e aí vem aquele anjo e fala: varões galileus, por que estáis a olhar para o alto? Ou seja, o que é que vocês estão fazendo aí olhando para cima? Vamos cuidar da vida, vamos cuidar dos negócios, vamos cuidar dos nossos afazeres, vamos fazer as nossas atividades, vamos fazer o que nós temos que fazer. Não vamos deixar de fazer as nossas coisas. Então, esse capítulo 8 de Daniel nos exorta a isso. Nenhuma visão apocalíptica pode nos deixar inertes. A gente pode ficar inerte por um momento, mas devemos nos levantar, nós devemos nos recompor, recobrar as nossas forças, porque nós temos muito trabalho para fazer, temos muita coisa para fazer. Então devemos prosseguir, olhando firmemente para Jesus, olhando para frente, olhando para o que está lá no fim. Mas, entretanto, hoje nós estamos aqui, e hoje nós temos negócios, hoje temos atividades, hoje nós temos os nossos afazeres. Vamos cumprir com cada um deles,
É verdade que não esquecendo do nosso foco, na missão, no trabalho que o Senhor confiou a cada um de nós. Mas nada de ficar paralisados. A igreja não pode ficar paralisada. A igreja tem que prosseguir. Eu, como cristão, tenho que prosseguir. A gente às vezes fala um para o outro, a igreja, as pessoas, A, B, está desanimado, isso e aquilo. Nós precisamos pedir ajuda a Deus para que o ânimo volte ao nosso coração, para que a gente se levante, para que a gente saia desse lugar que nós estamos parados, esperando as coisas acontecerem. Nós não devemos esperar as coisas acontecerem, nós devemos fazer com que as coisas aconteçam. Então, que essa mensagem de Daniel do capítulo 8, ela fique nos nossos corações e que nós possamos ser confortados com essa palavra e que nós nos sintamos animados a prosseguir, a caminhar, a continuar o nosso trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.